Alô, secretariados, aqui é a Flavinha do canal Poste Secretariar e hoje é aquela sexta-feira cultural que eu tô retomando agora alguns conteúdos no canal e também eu tô com um streaming bem acessível que depois eu vou passar para vocês o link do meu contato e por ele a gente consegue fazer ali uma conexão para vocês terem acessos aí a documentários, a algumas coisas do streaming de uma forma mais acessível do que os streamings de hoje aí estão prometendo, né? Pelo menos eu sei que a Netflix tem uma galera um pouquinho insatisfeita com a relação dos comerciais, os comerciais que o pessoal tá colocando bem no streaming e alguns filmes, né, que agora para você acessar você tem que pagar primeiro, enfim, faz parte como que a gente fala, do marketing, né, do comércio e já tinha alguns anos que o Netflix já estava projetando isso. Mas toda sexta-feira cultural eu sempre trago, né, sempre colocava no canal alguma resenha de algum filme, de algum livro. E hoje eu quero trazer para vocês a resenha de um filme que estava em cartaz no final do ano passado, né? Mas aí eu fui, né? Agora com um tempo um pouco mais livre, né? Porque eu já não estou mais vinculada a uma organização e não tendo tempo nem para mim, né? E agora eu posso me dedicar um pouco ao deleite cultural, né? Eu tive contato aí com o filme As Polacas, né? Ele estava em cartaz no ano passado, então, né, já tá chegando aí no streaming, parece que ele tá sendo pago e aonde eu tenho acesso, né? Como eu falei para vocês, eu tive um acesso até mais gratuito do filme, sem ter que pagar o aluguel, tal. Então vamos falar aqui sobre o filme das Polacas, né? Se passa em 1917, né? Onde começa a contar um pouco da migração judaica, né? Parte do pessoal europeu que sofreu uma perseguição ali já no processo da guerra, né? Na Polônia, né? Muitas famílias vêm para cá, né? Para o Sudeste, literalmente, e vem com um propósito, né, de começar uma vida nova, fugir da guerra. Só que nesse interim, né, uma coisa que não foi muito divulgada, né, historicamente, era a questão de contrabando de mulheres, né, já foi feito, né, numa novela, Salve Jorge, né, a nossa querida escritora, né, a nossa novelista aí, falava sobre isso, né, sobre mulheres que eram traficadas para a Turquia, e a gente também tem essa questão aqui no Brasil, lá no começo do século, com muitas polonesas que vêm para cá, né, e são exploradas, são obrigadas a entrarem, né, na prostituição para sobreviverem, até porque foram enganados, foram cooptadas, né? E o filme ele fala um pouco sobre tem esse pano de fundo, né? Então uma coisa crítica que eu tenho para falar às vezes de alguns filmes de época do Brasil é pegarem pegarem o cerne histórico como pano de fundo, mas deixar sobressair uma coisa mais emocional, tá? É, eu tenho no canal, inclusive, uma observação que eu faço do filme Olga, né? Que também pega um pouco isso, né? Mas voltando aqui à questão das polacas, né? O filme ele vai narrar muito isso, sobre como né, essas pessoas saem ali, vêm para cá, na esperança de construir uma coisa nova no Brasil, né? Rio de Janeiro é onde está sendo ambientada a trama, mas quando chega lá, né, a personagem, ela, né,
se vê numa situação assim avessa, e nós temos aí, né, como vilão, nunca tinha visto, eu já tinha falado num vídeo assim pincelado sobre o Caco Ciocler, né? Eu sou admiradora do trabalho dele, acompanho ele desde os meus 15 anos, né, quando ele entrou lá para fazer o Rei do Gado e depois foi emplacando outros trabalhos aí televisivos. E o Caco Ciocler, ele tá como um vilãozaço nessa nesse filme, né? E ele é o tal cara que engana as moças e acaba, né, obrigando, fazendo essa exploração dessas meninas, né? O filme tem 2 horas, né, de conteúdo. Achei que tem algumas coisas que não são muito aprofundadas ali, algumas falhas de roteiro mesmo, né? Eu tô procurando não dar muito spoiler, né, para não ficar muito, Flávia deu spoiler, então também não vou assistir o filme. Eu quero que vocês assistam para que vocês comentem aqui qual foi o ponto de vista, né, de uma forma, seja cinematográfica, né, técnica, mas também de um ponto de vista, assim, do que o filme poderia ter, sei lá, dado mais enriquecimento, não que não tenha dado, gente, eu achei legal, tá, né, eu ainda não assisti, eu ainda estou aqui, mas a personagem central, né, que é a Rebecca Shine, né, que é interpretada pela Valentina Essarge, esse é o nome dela, que estava no Eu Ainda Estou Aqui, né, então os filmes parece que eles saíram na mesma época, né, mas é claro que a maior projeção foi para esse filme, e As Polacas não teve tanta, vamos assim dizer, projeção como deveriam, talvez, eu acredito que seja pela, sei lá, o furo, assim, de roteiro mesmo, gente, tem umas coisinhas que acontecem ali que descasam um pouco, algumas coisas ilógicas que eu vejo que a personagem acaba fazendo, assim, que poderiam ser mais inteligentes, mais sagazes, e acabam indo para um plano de fundo mais corriqueiro, talvez até vocês vão se deparar com cenas até um pouco pesadas, né, em relação à violência, ao machismo, né, o pessoal vai falar machismo estrutural, mas sim, né, e aí eu fiquei impressionada mesmo, foi com a vilania, né, e até o Caco Ciocler numa entrevista ele fala isso, que você não seria uma boa pessoa se você não me odiasse nesse filme. Achei a atuação dele muito assim, para quem sempre fez, né? Ele já interpretou canalhas, né? Quem não assistiu aí a Viver a Vida, né? Que ele interpretava o Renato, né? Que era um boy lixo e tal, né? Só que nesse filme realmente eu fiquei, nossa, ele tá sendo, acho que foi até então a forma mais malévola dele até então. Mas pelo que vocês veem na entrevista, ele sempre é um amor de pessoa, assim. E Valentina Ensarge, eu não conheci o trabalho dela, mas fiquei encantadíssima com a interpretação, tá? A questão não são aqui a interpretação dos personagens, é só o roteiro mesmo que eu fiquei assim, pô, cara, tem umas coisas que fulana faz, depois ela volta, parece que ela se arrepende quando poderia mostrar dessas mulheres, né, são prostitutas que elas fazem dali um sindicato, né, e conta a história que é o primeiro sindicato que se tem, né, para garantir direitos e ressalvas, até porque na cultura judaica tem coisas que não são toleradas, e uma delas era que uma mulher que fizesse esse tipo de serviço, vamos assim dizer, não tinha as mesmas dignidades de ser enterrada como
a, a cultura judaica pede, né, todo um ritual, então não, elas, né, infelizmente não tinham isso, então elas cuidaram de ter uma contribuição para que tivessem essa mesma forma de respeito, né, para descansar, né, quando chegasse a hora. Então, sai daí provavelmente o primeiro sindicato, né, que se tem para resguardar essas mulheres. E aí é que tá, né? Eu acho que se tivesse colocado um roteiro mais robusto, assim, sobre como vamos, né, de formas técnicas de como acabar com essa rede, o combate, e aí a gente vê também no próprio enredo, né, que não era tão fácil assim, porque a própria polícia que poderia estar defendendo essas mulheres era que também se beneficiava. Tanto é que o Witz, acho que é o personagem do Caco Ciocler, né, confrontado com a autoridade local, né, que cuidava da chegada desses imigrantes aqui, e falava, olha, mas eu quero te prender, não, eu quero te prender porque você copita as mulheres, trazem elas para cá e depois fica contrabandeando e tal. E o Witz, né, ele pega e fala isso, ué, mas você também se beneficia. E a gente vê ali em algumas partes em que ele pede para Valentina, né, perdão, ele pede para Rebeca, né, olha, me ajuda porque eu quero prendê-lo, mas na verdade ele quer ter provas robustas para chantagear e ter uma parte ali daquele negócio. Então você vê que também a, a autoridade local é corrompida. E aí fica difícil, né? Então, conta um pouco dessa história, né? Faz uma breve nuance, é legal que vocês pesquisem um pouco, né? Quem gosta de história, e é bom que a gente cultive gostar de história para a gente saber a origem das coisas para não sair falando bobagem por aí. Então fica essa dica, né, sobre o filme As Polacas, para essa sexta-feira, final de semana aí que você vai assistir os seus filmes, suas coisinhas. E é isso, gente. Gostei do filme, nessa minha crítica, minha resenha. Não vou dar muito spoiler para que vocês tenham uma curiosidade aí maior e que vocês comentem aqui o que vocês acharam do filme, enfim, né? Que poderia ter colocado aí, tá? Desejo para vocês um bom final de semana e a gente vai se preparando aí para segunda-feira, né? A Red Pill da segunda-feira que não tá fácil para ninguém. Mas isso é outra história.